Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Nós vamos continuar falando sobre mais um medo das mães de crianças com TEA. O medo do filho não ser independente. Eu escuto muito isso no consultório, é muito frequente. Eu achei importante trazer isso para vocês. Eu atendi uma mãe há um tempo que chegou no meu consultório, com uma criança com 6 anos. O filho dela tinha sido diagnosticado há pouco tempo. Ela fala que realmente percebia que tinha alguma coisa diferente nele, mas ela não sabia o que era. E, bem, a família não achava nada diferente, os médicos que atendiam ele. Na verdade, era um contexto de uma cidadezinha de interior que não tinha muitos recursos e realmente esse diagnóstico demorou, Ele chegou a concretizar realmente com 6 anos de idade. E quando ele chegou para mim, ela chegou muito angustiada, falando que ele não ia aprender mais nada porque ele estava muito grande, que ele realmente ia ser dependente para sempre. Eram falas dela, Porque exatamente ela imaginou que uma criança maior não conseguiria se desenvolver, aprender mais alguma coisa, porque deveria ter aprendido quando era menor. A gente sabe que quanto antes os atendimentos começarem, as estimulações, melhor resposta a gente tem. Mas a gente não pode esquecer das potencialidades da criança, Então, o diagnóstico realmente é importantíssimo, a gente não pode dizer que não é, mas a gente tem que tomar cuidado, porque esse diagnóstico ele pode ficar bem na frente da criança. A gente realmente dá muita importância a ele e a gente está sempre colocando a criança naquela posição de que não vai conseguir, não vai fazer, exatamente porque está lá descrito, no diagnóstico que a criança vai ter determinadas dificuldades. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A gente normalmente tem uma experiência com bebês da família, os nossos filhos. A gente vê as crianças crescerem, balbuciando, segurando o pescocinho, sustentando o pescocinho, sentando, engatinhando, arrastando, Passando por aquelas etapas, andando, falando. A gente acha que tudo assim, do nada a criança fala, Ela passa por essas etapas de uma forma assim natural e a gente tem uma impressão que a gente não tem nenhuma participação nisso. A gente acha que deu corda, a criança faz tudo isso, a gente não deve se preocupar. Mas, na verdade, a gente tem sim participação. A gente tem participação no desenvolvimento cognitivo, maturacional, no desenvolvimento psíquico, porque a gente se relaciona com essa criança desde cedo. E essa relação, ela vai construindo tudo isso e a criança vai se desenvolvendo. A gente vai investindo, mesmo sem perceber que a gente está fazendo. Mas quando a criança tem algum diagnóstico, a gente pensa assim, ela vai ter tais dificuldades. Então, a gente vai ter mais trabalho, a gente vai ter que se preocupar em cada etapa. De fato, a gente precisa ter uma preocupação a mais. Mas é como se a criança que não tivesse nenhum tipo de diagnóstico, a gente não precisasse ter feito nada para ela conseguir, digamos, essas habilidades, essa independência. E a criança que tem um diagnóstico, a gente precisa estar preocupado com isso desde sempre. Isso não é verdade. A mãe, na verdade, estava muito preocupada com a independência do dia a dia. Se ela ia conseguir, se não ia conseguir, se ia ser muito difícil. Tudo isso em virtude de um diagnóstico. A gente sabe o quanto é importante que a criança ela possa desenvolver habilidades comuns que as crianças, no decorrer dos anos, vão adquirindo. Escovar o dente, poder comer sozinha, tomar banho. Tudo isso é independência. Essa era a independência que ela estava se referindo. A gente pode dizer que isso não é importante, sem dúvida. Mas eu falo aqui de um outro tipo de independência. Uma independência que vai além do comportamento. Eu falo aqui
das particularidades de cada criança, da subjetividade dela, dela poder falar dela como pessoa, ela se reconhecer como pessoa, dela poder falar dos desejos dela, do que ela sente, do que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela não quer ou do que ela quer. Ela pode estar se expressando também sem ser através de palavras, ela pode estar falando dela também, não necessariamente através da fala. Isso é importante. Você pode participar disso. Você pode estar ajudando seu filho nesse sentido também. Então, se você, mãe, está preocupada com a independência do seu filho, se acha que ele não pode ser independente, eu posso te dizer que ele pode sim. Nunca é tarde para investir na independência dele. Você pode começar agora. Você já pensou nisso? Comenta aqui para mim. Fala um pouquinho disso, eu quero saber, tá bom? Um abraço e até a próxima.